Bom dia, meu amigo Ari, tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo, graças a Deus. De 4 minutos aí, mas é que a gente estava em reunião de diretoria debatendo assim temas de alta relevância, como, por exemplo, o que nós vamos decidir em relação à volta ou não dos prazos, agora dia 1º de maio, questões relacionadas ao plenário virtual da OAB, um impulsionamento do processo. Inclusive, eles ficaram lá e eu disse que eu tinha um compromisso com você, meu amigo, para que a gente pudesse continuar aqui nosso trabalho. Tá bom, Rafael? Maravilha. Comigo Obrigado. não, com toda a advocacia do Estado de Goiás aqui, ansiosa para lhe ouvir, para lhe receber. É uma satisfação imensa recebê-lo, ainda que virtualmente, aqui no Estado de Goiás, por meio da ESA Live, da ESA Goiás aqui. Sei que você tem feito um trabalho incrível à frente do grupo de trabalho de reformulação do Código de Ética e da Publicidade na Advocacia. Andou e fez audiências públicas, a gente vai falar disso no final, no Brasil inteiro, não no Brasil inteiro, mas estava programada. Aqui em Goiás, infelizmente, tivemos que suspender já em razão de todos esses problemas. De março aí em Goiás. Deveria ter sido, né? Exatamente. Eu quero aqui, Ari, em nome de toda a bancada do Conselho Federal, a doutora Valentina Jugman entrou aí agora, doutor Marcelo Terto também está aí, Fernando de Paula, Dalmo, Jacob e também nosso decano e querido professor Marisvaldo, em nome de toda a bancada do Conselho Federal, falar da honra e da satisfação que é recebê-lo aqui na nossa ESA Goiás, aqui no ESA Live, tá bem? E também em nome de toda a advocacia do Estado de Goiás, da gestão da OAB, da diretoria da escola, presidentes, coordenadores de subseção, diretores de caixa, a todos que eu cumprimento e todas as advogadas e advogados, militantes e demais convidados aqui na live. Muito obrigado mesmo, Ari. Obrigado a você, Rafael, pelo convite. Quero deixar um beijo no coração dos meus 6 colegas, meus outros 5, né? Já que você está ao vivo aqui comigo, em nome da Valentina. Quero cumprimentar todo mundo, Terto, Marisvaldo, Fernando, todos os conselheiros federais, nossos parceiros. Deixar um abraço ao nosso querido presidente Lúcio Flávio, que aniversariou semana passada, né? Um grande líder da advocacia do Centro-Oeste, até eu diria até do Brasil. Lúcio, uma pessoa muito preocupada com os rumos. Né? Quero pedir desculpa para vocês pelo não comparecimento dia 31, mas enfim, essa pandemia impediu que nós saíssemos de casa. Eu estou falando com vocês agora da minha casa. Realmente eu estou em isolamento, tenho ido ao escritório, mas sem muito movimento. E estamos trabalhando dessa maneira, Rafael. Aliás, eu queria já começar dizendo quão bom tem sido esse instrumento, que é a live, um instrumento que estava fora do nosso radar, né? Era um instrumento utilizado por vocês, professores que dão aula na ESA ou nas universidades, ou fazem palestras profissionais, mas no sistema OAB isso era um instrumento que não estava no radar, né? E a partir do momento que eu comecei a utilizar esse mecanismo, eu entendi ele como um grande indutor de propostas, né? De conteúdo. E eu acho que é um instrumento que veio para ficar e nós devemos, na verdade, cooptá-lo para a nossa nova resolução, porque, afinal, nós precisamos dessa Covid tirar boas práticas e me parece que essa é uma delas, né? Perfeito. Como de costume, eu peço licença a quem está acompanhando para desativar os comentários, para melhorar aí a conexão e dizer que nos 10, 15 minutos finais a gente abre novamente para tentar responder eventuais perguntas da advocacia. Eu ia começar numa parte mais leve, né? Eu ia começar a gente falando de aspectos gerais e tudo, mas já que você entrou no assunto das lives e das redes sociais e etc., eu gostaria de te pedir, Ari, para dar uma geral mesmo para a advocacia que está nos acompanhando a respeito da presença da advocacia nas redes sociais, os limites éticos disso. Existe uma confusão e uma ansiedade muito grande, né? Inclusive, existe até um erro de estratégia, na minha opinião, que as pessoas pensam que os clientes eles vão estar nas redes sociais. Eu costumo dizer que os clientes estão na sua agenda do celular, né? Os potenciais clientes. Aí você fica falando com muita gente que nem te conhece ali na rede social, ou te conhece porque te segue, né? Porque a gente acaba falando só para seguidores, e esquece de mandar conteúdo para quem está na sua agenda e quem é potencial cliente. Mas, independente desse erro estratégico,
Vamos dar uma geral nisso, Ari. Bom, vamos lá. Né? Então, esse tema, por que é que esse tema foi inaugurado na atual gestão do Conselho Federal? Um tema que estava adormecido, né? E não é uma crítica às gestões anteriores, muito pelo contrário, são prioridades que foram eleitas na gestão passada e esse tema ficou adormecido. Quando nós assumimos na Corregedoria no passado, 1º de fevereiro de 2019, e também na primeira Câmara, que julga os processos éticos, eu comecei, Rafael, a me deparar com uma série de decisões totalmente contraditórias. Então, o Tribunal de Ética de determinada seccional, de mais vanguarda, decidindo para liberar, né, um avanço, por exemplo, caso de São Paulo, que no Facebook permitiu, inclusive, patrocínio, e tribunais de ética de outros estados, inclusive do Goiás, mais, eu diria, ortodoxo, né, no sentido de que a publicidade precisava respeitar aqueles princípios numa leitura mais tradicional do Código de Ética e Disciplina, que fala em sobriedade, moderação, caráter informativo, não captação de clientela e nem mercantilização. Né? Então, eu comecei a conviver com essas duas vertentes. Né? E hoje, colegas, é preciso compreender que com o processo eletrônico de Goiânia nós podemos advogar em todo o país. Então, não há mais limites. Muitos escritórios que eram municipais passaram a ser estaduais, outros regionais. Tenho vários colegas que cobrem hoje todo o Centro-Oeste. Né? E alguns até avançaram mais ainda para escritórios nacionais. E aí nós começamos, né, Rafael, ter um problema. A mesma publicidade feita na matriz, que encontrava respaldo do Tribunal de Ética, era infração ética na sucursal 1, 2 ou 3, pouco importa. Então, isso me incomodou muito, porque, de fato, se nós cobramos do judiciário segurança jurídica, como é que nós, no sistema OAB, vamos passar para a advocacia em segurança jurídica? É óbvio que a minha proposta não é de criar súmulas vinculantes no sistema para obrigar o Tribunal de Ética a decidir no sentido A ou B. Mas eu tenho estimulado, de certa forma, a criação em todos os tribunais de ética de turmas deontológicas, para que a gente possa, na verdade, punir menos e orientar mais. Ponto. Isso é um ponto. O segundo ponto, eu fui estudar, também não tinha conhecimento aprofundado nisso, os limites da publicidade na nossa legislação, seja Estatuto, Código de Ética e Provimento 94. E me deparei também com um outro ponto, que seria os conteúdos abertos das normas, né? O que é ser sóbrio, o que é ser moderado, o que é ter conteúdo. Então, tudo isso me levou à conclusão que nós precisaríamos reformular a nossa legislação para fazermos uma releitura a partir de uma nova realidade em termos de comunicação que nós estamos vivendo hoje, fazer uma releitura dos princípios, não precisamos reescrevê-lo, mas uma releitura mais moderna, né? E adequar o provimento à nova realidade. Mas eu também propus que nós pudéssemos trabalhar com conceitos mais objetivos, mais claros. O cartão tem... Porque, veja, também não é da advocacia solicitar nas redes sociais, Rafael. Isso é uma preocupação da jovem advocacia, mas eu frequentando o Brasil todo, eu percebo que há preocupação também com a publicidade tradicional. Placa, cartão, entrevista, tudo isso tem incomodado ainda e nós estamos num limbo, ninguém sabe o que pode e o que não pode. Então, aí devemos sair com esse tema, ou fazer um novo texto, que a maioria da... Está com um probleminha de conexão aqui, mas apesar de travar um pouco, acho que deu para a gente acompanhar essa introdução, e aí a gente vai entrar agora nos momentos melhores. A internet aqui, nesses tempos de pandemia, tem sido, ao mesmo tempo que um aliado, também alguém que nos boicota, né, Ari? Porque de vez em quando as conexões elas se desestabilizam. Mas vamos lá, e concordo, mas eu entendi bem, acompanhei bem tudo que você trouxe aí para a gente. E aí antes da gente pensar nessa reflexão, vamos cair um pouquinho agora, digamos que no mundo real da advocacia, né? E me parece que em tempos de pandemia aumentou bastante a presença, naturalmente, da advocacia nas redes sociais, uma preocupação da advocacia querer chamar a atenção, uma preocupação válida, diga-se de passagem, uma
preocupação interessante e importante de chamar atenção para muitos temas, que nós, advogados, somos grandes agentes de informação da sociedade, para os colegas e para todo mundo. Só que nós temos limites, né? E aí eu gostaria de te ouvir a respeito desses limites da presença da advocacia nas redes sociais, Ari. Bom, vamos lá. O que eu tenho dito para os corregedores, para os presidentes de tribunais de ética em todo o Brasil? E nós precisamos compreender esse momento que nós estamos vivendo, né, Rafael? Então, eu pedi um pouco de paciência, que nós pudéssemos relativizar as regras nesse período, já que nós estamos vivendo algo nunca vivido na história moderna do mundo. A nossa geração, inclusive os mais velhos, não viveram isso, né? Nós estamos vivendo um ambiente de guerra. Mas no campo da advocacia, todo mundo isolado, a única forma de se comunicar, seja com a família, seja com o cliente, seja com um provável cliente, até para ganhar o nosso sustento, são as redes sociais. E mais do que isso, o Congresso produzindo normas diariamente, seja no campo do trabalho, no campo do direito comercial, regras de direito econômico, suspensão de tributos. E aí nasce o papel fundamental do advogado, que tem necessidade de levar informação para a sociedade, seja para o seu cliente, ou seja para o seu um provável cliente. Então, essas lives e outras ferramentas nas redes sociais, elas surgem como um canhão para o advogado. E ele é, sim, aquele que faz a leitura da norma e transforma aquilo em algo mais fácil de compreensão para a sociedade, seja pessoa física ou jurídica. Então, todo mundo recorreu para isso. E eu fiquei aqui, como corregedor, acompanhando. O que eu tenho dito para as pessoas? Gente, usem, mas não abusem. Ponto número 1. Ponto número 2. Conteúdo. Ari, o que é conteúdo? É explicar alguma coisa. É entrar aqui para dizer o seguinte, olha, a MP do trabalho tem como pilar ponto A, ponto B, ponto C. Eu acredito que isso é um avanço, eu acredito que isso é um retrocesso, né? A MP que trata do diferimento tributário, ela difere os tributos A, B e C. É possível, talvez, ingressar com mandato de segurança para pedir D, E e F. Essas coisas. Não é para chegar lá e ficar fazendo banalização. Ou, estou aqui, olha, me contrate. Não. Essa mensagem direta, não. A contratação ela pode vir através da mensagem direta, quando você mostra conteúdo, competência. Aliás, Rafael, eu entendo que essa ferramenta, as lives, ela está separando o joio do trigo. Porque quem tem qualificação e tem o que oferecer, tem público. Quem não tem, não tem público. É muito importante que os nossos colegas saibam que essas redes sociais têm instrumento de liga e desliga, conecta e desconecta. Então, eu sempre tenho dito o seguinte, quem está aqui conosco agora, tá? Por que é? Nem o Rafael, nem eu, nós não colocamos revólver na cabeça de ninguém para estar aqui. Talvez nós tenhamos alguma coisa positiva para oferecer. Então, aqueles que acham que não, eles já entram, ficam um pouquinho e vão embora. É um instrumento altamente democrático, Rafael. Perfeito. Democrático. Vamos lá, te devolvo. Me parece, então, que a questão das lives, por exemplo, a questão, me parece, não é a gente tentar regular ou vigiar se a pessoa está fazendo uma live por semana, uma por dia, 3 por dia, mas o problema das lives, a questão das lives é o conteúdo e a forma de condução, não é verdade? No lugar de ficar se preocupando na quantidade de lives, se você está se preocupando se aquela pessoa está utilizando isso como mercantilização, incentiva a judicialização, ficar ali falando, eu sou advogado, eu resolvo esse problema, me procurem, me contratem, né? É aquela velha máxima da publicidade. É isso, justamente o que você está colocando, né? Eu vi várias lives, eu vi várias gravações no YouTube de pessoas apresentando alguma solução em algum tema do direito. Perfeito, não tem... Não. Mas a pessoa falou, nos 7 dias da semana, ela falou, teve público, parabéns. Apresentou conteúdo, ótimo, está fazendo o trabalho dela, eu não vou impedir isso. Acho que nem é nosso papel impedir, a gente tem que estimular, até porque hoje nós estamos proibidos de ter o contato físico e o advogado precisa levar o sustento para a família dele, né? Agora, outras lives ou outras formas de apresentação que eu vi, Rafael,
Olha, eu tenho o segredo do sucesso. Vem aqui 10 horas da noite que você vai aprender como ganhar dinheiro. Isso não, né, minha gente? Isso não é, Não dá. de caráter informativo. Aliás, nós sabemos distinguir o que é caráter informativo do que não é. Muitas pessoas me perguntam, mas o que é caráter informativo? Olha, o próprio nome diz, informar. O informar significa que eu vou pegar uma norma e vou transformar isso numa linguagem mais fácil, vou apresentar algum ponto de vista sobre uma situação jurídica, né? uma questão social que tem reflexo jurídico. Isso é informar. Né? Agora, não é ficar aqui dizendo, olha, eu sou o melhor, eu sou o bonzão, eu tenho um carro bonito, meu terno é bacana, meu cachorro chama Alvará, né? Como a gente viu naquele caso aí tradicional de Minas, né? E outra, eu não estou criticando ninguém, porque se o colega colocou isso na rede social, ele queria que realmente fosse conhecido, né? E foi conhecido por todos nós, inclusive pelo sistema OAB, esse tipo de publicidade que, a meu ver, banaliza e ridiculariza a nossa profissão. Eu acho que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão totalmente ligadas nas redes sociais, o papel do advogado, aquele que é sóbrio, aquele que apresenta um conteúdo interessante, ele sobressai em relação àquele que vem aqui fazer ridicularização da nossa profissão. Nós precisamos separar isso e eu acho que as redes estão fazendo isso muito bem, viu, Rafael? Perfeito. Dentro das redes, um tema muito recorrente, de muita dúvida, é a questão do patrocínio, né? O patrocínio de posts, de links, de divulgação de informações. Como que você enxerga, primeiro, como a OAB enxerga isso, na verdade, né? E como é que dentro da ideia de reprogramar, estudar aí o novo estatuto, a gente estaria diante dessas questões relativas ao patrocínio de links e de posts nas redes sociais? Bom, vamos lá. Esse é o único tema que ainda divide e divide muito a advocacia. Os jovens querem, porque acham que isso é um instrumento para que eles possam alcançar um número maior de pessoas, né? Ou seja, de prováveis clientes, né? E o outro lado mais tradicional, ortodoxo, entende que isso acaba por, de certa forma, mercantilizar ou induzir na captação por mecanismos artificiais. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. É um assunto que ainda eu tenho dificuldade para compreender os limites dele. Tenho estudado bastante, sabe, Rafael? Numa perspectiva de tentar conduzir para um caminho que seja seguro. A minha preocupação nesse tema, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo em Goiás, não é nem poder ou não poder. Eu acho que essas relações monetizadas, elas podem conduzir para um abuso do poder econômico, e quem pode mais vai gastar mais. Então, eu sempre tenho dito para a jovem advocacia, nós temos um fosso entre o experiente e o jovem. O experiente tem dinheiro, tem nome, ele patrocina eventos, então o fosso cada dia é maior. Será que monetizar essa relação nós não vamos estar dando instrumento para o fosso ainda ficar maior? Ah, não, Ari, mas com R$50 eu posso monetizar bem, eu posso alcançar bem. Não tem problema nenhum para mim se isso for uma realidade. Minha preocupação, Rafael, é a fiscalização disso pela OAB. Não adianta a gente liberar algo que nós não temos condição de fiscalizar. Então, nós estamos estruturando a Coordenação Nacional de Fiscalização, com inteligência artificial, com robô, para que a gente possa efetivamente fiscalizar isso. Se nós tivermos estrutura para fiscalizar isso, a proposta do Grupo de Trabalho vai levar para o Conselho Federal uma possibilidade, sim, de patrocinar, né? Para permitir que um determinado patrocínio seja possível. Só que aí nós precisamos saber se nós temos condição de controlar se isso vai ser cumprido ou não, essa regra. Caso contrário, é melhor não permitir isso. De qualquer forma, é preciso dizer que a advocacia já está usando isso. E muito. Não é pouco, não. Nós ficamos para trás. É aquilo que eu falei para você no começo do nosso debate aqui. Nas gestões passadas, e isso não é uma crítica, na verdade existiam outras prioridades, esse tema publicidade ficou adormecido. Com a transformação na forma com que as pessoas começaram a se comunicar, a advocacia aderiu e a OAB perdeu o controle. Hoje todo mundo usa a rede social, mesmo sem ter disciplina clara no nosso estatuto, no nosso código de ética e no provimento 94. Lá fala só em internet.
E o patrocínio é uma realidade. Ontem mesmo eu vi vários posts patrocinados de advogado. Eu penso assim, se nós evoluirmos, Rafael, para o patrocínio, tem que ser o patrocínio de conteúdo só. Se E não... evoluir, é para isso, no máximo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que incentivar a qualificação. Você, que é diretor-geral da ESA aí de Goiás, nós temos que incentivar isso, o advogado estudar, aprender e vir aqui apresentar alguma coisa que realmente seja factível para aquele que está do outro lado assistindo. Seja por WhatsApp, por Telegram, seja por live, seja por Instagram, por YouTube, enfim, qualquer um desses mecanismos de apresentação. Mas ele precisa levar alguma informação. Ele não pode cantar musiquinha, ele não pode mostrar o carro, ele não pode mostrar a casa, enfim, nem banalizar e nem ridicularizar. E aí transformar isso, potencializar isso através da monetização. Isso não, né? Sem entrar no extremo, e é bom a gente lembrar também que quando a gente fala de conteúdo, conteúdo é quando você passa uma informação a respeito de algum texto legal e etc. Não é, por exemplo, quando você fala escritório, vamos no meu caso, escritório ABC especializado em direito previdenciário, por exemplo, e aí você patrocina essa informação, isso não é informação, isso não é conteúdo que seria eventualmente patrocinado. Mas apesar da gente estar falando disso, é importante deixar claro uma coisa, né, Ari? Isso é uma ideia para o futuro. Hoje, o posicionamento geral da ordem é que não pode se patrocinar de forma alguma, não é isso? Só que o Tribunal de Ética de São Paulo deu decisão no sentido de que é possível, desde que seja conteúdo. Então, o que acontece? Para a Advocacia do Estado de São Paulo, e foi a turma deontológica que disse isso, para a Advocacia de São Paulo, eles podem patrocinar, porque se houver processo ético, em tese, eles não vão ser responsabilizados. E aí nós criamos duas realidades, né, Rafael? A do Goiás dizendo que não, por exemplo, e a de São Paulo dizendo que sim. E aí nós fazemos o quê? Então, se eu fizer publicidade em São Paulo, está ok. Se eu fizer em Goiás, não está ok. É isso que é difícil. Sou inscrito em São Paulo. Se eu fizer o patrocínio via São Paulo, eu posso. É estranho, aí que não dá. Vai atingir Goiás. É isso que nós precisamos compreender, que os limites hoje da rede social, os limites da internet hoje, ele é o mundo, né? Eles são o mundo. Né? Na verdade, nós não temos mais aquele limite territorial daquela publicidade tradicional. Não, eu vou até aqui a divisa do meu estado. Eu sou inscrito no Mato Grosso do Sul, eu falo para o Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui agora falando com você, de repente tem alguém aqui que está no Japão, nos ouvindo, um advogado brasileiro que está lá ou a trabalho, ou passando férias, ou está preso pelo isolamento. Entende? A dimensão hoje é incontrolável. Então, é por isso que eu tenho a ideia da unificação, não para tolher o TED de julgar como lhe convém, até porque a norma não trata do caso concreto, né? A norma é geral e abstrata. De qualquer forma, nós precisamos evoluir em algum sentido, porque de duas uma. Ou nós vamos continuar com essa insegurança jurídica, ou os advogados não vão dar bola, vão dizer, não, eu não vou respeitar isso, eles não têm como fiscalizar. Então é isso que eu quero levar para o plenário do Conselho Federal. Gente, olha o que há aí fora na realidade. O que há é isso. Ou nós dissemos que até aqui isso pode e vamos fiscalizar o além disso, ou ninguém vai cumprir as nossas normas. É isso que nós precisamos compreender e enfrentar isso com muita realidade. Eu digo isso sem problema, publicamente, falei isso em palestras, eu tenho um entendimento particular de que não há restrição de patrocínio de post, mas é um entendimento particular. Mas advirto que a ordem, de forma geral, em sua maioria, entende que é restrito, que é proibido e que o colega que o fizer pode responder um processo e pode vir a ser condenado pela infração ética se ele patrocinar aí, mesmo sendo conteúdo, né? Eu sempre faço essa ressalva, porque o grande problema é o que você disse, nós estamos num limbo. A gente precisa construir alguma coisa mais clara, né, Ari? Acho que a advocacia merece clareza. Porque senão, o que eu percebo, Ari, existe uma certa revolta na advocacia, que é a grande maioria, que é cumpridora das suas regras, das normas e do código de ética. Então, nesse momento, nós temos um colega ou uma colega advogado e advogado que está no seu escritório, na sua casa, assistindo, e de repente ele fala, poxa, eu não faço publicação de nada,
eu não faço isso, não faço aquilo, não patrocino posts. Aí o meu outro colega está patrocinando e ele tem a sensação de que a OAB não faz nada. Porque aquele colega está sempre patrocinando e não responde pelo processo ético. Então, aquele colega que não está fazendo, por ter uma consciência coletiva de não poder fazer o que é errado, quando ele vê a impunidade, ele fica com a sensação de que ou é porque a OAB ela é omissa, ou é porque ele é bobo. Né? Essa é a sensação que eu percebo a advocacia fazendo. Então, é muito bem-vinda a ideia que você trouxe, mas muito bem-vinda mesmo, de estruturar um núcleo que pode fazer uma leitura mais adequada, mais rápida, processos mais rápidos, para que a gente possa autorizar o que é razoável e que a gente possa fiscalizar e punir exemplarmente aquilo que não é. Parabéns aí mesmo por essa medida. Perceba você que quando eu comecei a viajar ao Brasil com esse tema, de fato, vieram duas mensagens muito claras para mim. Uma é a publicidade na OAB é do século passado, nós precisamos evoluir. E eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, Rafael, veio a segunda mensagem, que é essa que você acabou de falar, que é o sentimento da grande maioria. Não há fiscalização no sistema OAB. E, de fato, não há. De fato, não há. Então, o que nós fizemos para que as coisas possam caminhar juntas? Nós lançamos o portal da publicidade, estamos fazendo audiências públicas, lives, tem lá o link no site do Conselho Federal para que as pessoas possam responder a pesquisa, os novos limites da publicidade. Peço aqui que o teu público depois saia e vá lá, entre, responda. São 5 perguntas objetivas e uma sugestão, rapidinho, para nos ajudar a construir um texto que seja o desejo da maioria dos advogados. Mas, ao mesmo tempo, o que nós fizemos? Nós criamos a Coordenação Nacional de Fiscalização, que também está debaixo da Corregedoria, comigo. Estruturamos essa coordenação da seguinte forma: orientamos os estados a que todos os estados criem as comissões de fiscalização, porque alguns estados sequer tinham essa comissão. Para incentivar esses estados, nós adquirimos, com recursos da advocacia, que estão lá no Conselho Federal, um veículo 0 km para cada seccional, plotado. Aqui no Mato Grosso do Sul já recebeu essa semana, inclusive, acho que Goiás também já, um veículo fiscalização, que vai ficar à disposição da comissão de fiscalização, para que ela possa justamente utilizar esse veículo nas viagens ao interior, ou até para a porta do INSS, em outro lugar que efetivamente tenha movimento de pessoas oferecendo serviços jurídicos, né? Mais do que isso, nós criamos no Conselho Federal um e-mail, fiscalização@oab.org.br. Ali você pode acoplar vídeo, fotografia, informações e mandar imediatamente para o Conselho Federal. Então, se você passa na frente de um escritório ou de algum órgão e vê lá uma publicidade irregular, você tira uma foto, faz um vídeo naquele momento, já manda. Nós já temos uma equipe trabalhando com isso. Se entendemos que é caso de infração ética disciplinar, já dispara para seccionar uma orientação para tomar alguma providência. Então, qual é a ideia dessa coordenação nacional, Rafael? A ideia justamente é que nós não queremos substituir as seccionais, mas nós queremos coordenar as ações para que nós possamos ter uma resposta mais orgânica em termos nacionais. A coordenação vai orientar, dizer, olha, o tema tal, a coordenação entende que a solução melhor é essa, para a gente tentar unificar nos tribunais de ética. Mais do que isso, nós estamos criando um instrumento que vocês aí em Goiás, de forma pioneira, já adotam. Inclusive, eu pedi autorização a Goiás, através do nosso querido Lúcio, e já estou incorporando isso na fiscalização, que é o ITED, que é aquele instrumento de transação, que tanto pode ser feito pela comissão de fiscalização, quanto pelo Tribunal de Ética. Por quê? Porque eu tenho dito para a advocacia que a nossa ideia não é sair punindo ninguém. Nós não queremos uma estatística de punição. Pelo contrário, nós queremos reeducar a advocacia em termos de publicidade. Então, este instrumento ele vai servir para que nós possamos transacionar na fase ainda pré-processual, pré-infração ética, né? Então, a comissão visita aquele colega e diz, olha, a tua placa está acima dos limites. Só para a gente ter um exemplo, né, Rafael?
Ele se compromete a readequar em 1 semana, em 2 semanas, assina um compromisso, acabou. Depois ele mostra para a fiscalização que ele adequou, terminou o procedimento lá, nem vai para o processo ético. Não é o caso de lotar tribunais éticos com isso. Só que a fiscalização, Rafael, e aí é o recado importante que eu quero dar para a Advocacia de Goiás, a fiscalização não vai ficar adstrita à questão da publicidade. Muito pelo contrário, ela é genérica. Nós vamos tratar, e já estamos tratando, daqueles que estão concorrendo conosco e não são advogados, como, por exemplo, as startups. Perfeito. Nós já detectamos 68 startups só no segmento aéreo. Estamos notificando todo mundo, algumas já, inclusive, ingressamos com ações judiciais para suspender a atividade, porque eles estão concorrendo com a advocacia e não são advogados. E fazem uma publicidade agressiva que nós não podemos fazer. E aí, Rafael, eu concordo com a revolta do advogado, porque ele está perdendo o cliente porque ele não pode se apresentar. E a startup, que nem é escritório de advocacia, nem física, nem jurídica, não está inscrito na ordem, faz uma publicidade altamente agressiva. Então, nós também estamos cuidando desse segmento. Mas por que da coordenação? Porque a coordenação quer orientar as ações, porque, às vezes, essas startups estão fora do Brasil. Aí não adianta Goiás fazer uma coisa, Espírito Santo outra. Então, nós estamos nacionalizando essas brigas. Já estamos com várias ações judiciais, algumas, inclusive, com liminares contra essas startups. Mais do que isso, eu estou levando para o Congresso Nacional uma proposta de criminalização do exercício da atividade profissional. Perfeito. Hoje é mera contravenção penal. Né? Então, o cara vai lá e faz uma transação lá e acaba com isso. Nós estamos querendo levar isso para penas severas para que nós tenhamos um instrumento que seja a representação criminal contra essas pessoas que estão exercendo advocacia e não são advogados. E não são poucas. Além das startups, nós temos aí empresas de auditoria. Quem tem me acompanhado tem visto que nós estamos atuando contra as grandes empresas de auditoria no Brasil, sobretudo agora em momento de pandemia. Eles têm oferecido serviços jurídicos. Aí diz que não são advogados, então não pode oferecer serviço jurídico quem não é advogado. Mais do que isso também, nós estamos tratando dos escritórios estrangeiros. Isso já foi objeto de mídia nacional, pelo Exame, pelo Valor, pelo Estadão. É importante, às vezes as pessoas falam assim, mas o escritório estrangeiro é problema dos grandes, mas os grandes dão muito emprego. E também são advogados, os grandes. Nós temos que cuidar de toda a advocacia. Temos que cuidar do pequeno, do médio e do grande. E temos que cuidar do jovem também, do novo advogado, não do jovem, o novo advogado, né? Independente da idade dele. Então, nós estamos olhando e estamos atentos para todos esses movimentos, Rafael. Então, a fiscalização vai e já começou a funcionar em termos dessa grandeza que eu estou aqui te apresentando. E, paralelamente, nós vamos andando com a publicidade para poder colher o maior fruto possível e apresentar um texto que seja o desejo de todos nós. Maravilha. E quero até dizer a todos que aqui em Goiás, como você bem disse, nós temos a Comissão Especial de Combate à Captação Irregular de Clientes. Ela é presidida pelo presidente conselheiro seccional Luciano Cardoso, vice-presidida pela nossa conselheira seccional Marli Marçal, e essa iniciativa desse instrumento de ajuste foi uma iniciativa dessa diretoria. O conselheiro seccional Luciano Cardoso levou ao conselho seccional para aprovação, teve até que levar por 2 vezes para melhor explicar do que se tratava, foi aprovada e agora a gente vê ela sendo utilizada aí como parâmetro aí para a OAB Nacional. É um orgulho muito grande que a gente tem do belo trabalho do presidente da comissão, Luciano Cardoso, aqui, que está acompanhando de perto. Esses dias a gente teve que tirar aquilo era o quê? Tipo um food truck de advocacia da porta de um hospital aqui. É cômico, tipo um food truck mesmo era aquilo. Primeiro, deixa eu dar um abraço para minha querida amiga Delzira Menezes, nossa corregedora aí de Goiás, que está conosco. Tem sido uma brava lutadora incansável nessa questão ética e tem sido uma liderança aí dentre os corregedores, tá? Rafael, deixa eu dizer para você, cara, eu tenho dito para as pessoas, gente, será que esse tipo de publicidade gera negócio? Eu tenho muita dúvida disso. Eu acho que ridiculariza a nossa profissão, banaliza a nossa publicidade. Food truck, quer dizer, eu chamo de lawyer truck, né? Gente, um carro de som andando, gritando o nome de um advogado ou chamando para algum litígio, sinceramente, será que isso é gerador de cliente? Como você falou aqui no começo da nossa live, nossos potenciais clientes às vezes estão no nosso telefone.
não estão assistindo live. Pode até estar assistindo nesse momento de pandemia, porque tem muita informação boa, mas não é o local tradicional, né? Eu não acredito que uma pessoa está circulando na rua, Rafael, fazendo uma compra, indo na farmácia, indo no supermercado, até indo para o trabalho, e escuta uma mensagem de um lawyer truck desse, não, eu vou contratar esse advogado. Sinceramente, eu acho que o risco que se tem em relação a esse tipo de publicidade é, por exemplo, na porta do INSS. Aí sim, né? Porque ali você fica massificando e tal. Por isso do veículo, por isso do fortalecimento da comissão de fiscalização. Inclusive, nós queremos mudar a legislação para dar à comissão poder de polícia, para poder autuar, para poder multar, justamente para que a gente tenha medidas eficazes no momento, né? E não abrir processo ético que leva 3, 4, 5 anos, pois a resposta não vem. Nós precisamos ter mais eficácia nas nossas... né, Rafael? Perfeito. Eu, infelizmente, tenho só um pensamento sobre isso, que a advocacia ela é feita para diferentes classes, diferentes áreas, etc. Infelizmente, Ari, o que eu percebo e converso muito até com consultores e colegas advogados, é que dependendo do público-alvo do cliente da advocacia, é até eficaz essa história de ficar fazendo essa propaganda em carro de som, de repente uma advocacia que tem um público D e E aí, e aquela pessoa acaba se interessando, é uma pena. Mas, Ari, tem muita gente que defende uma liberação geral mesmo, uma liberação agressiva, igual os Estados Unidos, né? Um outdoor falando, sofreu um acidente, você tem direito à indenização, me procure, eu sou especialista em indenizações, vou conseguir a maior indenização para você, plaquinha no carro, propaganda na televisão, tipo Better Call Saul mesmo, né? E tem muita gente mesmo que tem um pensamento de liberação geral, um pensamento de que isso tem que ser a realidade da advocacia brasileira. E como que você enxerga? Por que não ser assim? Não seria uma possibilidade de liberar e cada um por si? Bom, vamos lá. O que eu penso sobre isso? Primeiro, qualquer transformação que nós venhamos a fazer, necessariamente ela tem que passar pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, que é quem tem o poder de normatizar a nossa atividade. Então, ponto. Como é formado o Conselho Pleno? Para que todo mundo entenda. Tem muita gente que é advogado, mas não conhece o funcionamento da OAB. Isso é natural, não é nenhuma crítica. Nós somos 3 conselheiros, na verdade 6, né? Eleitos por estados, que se revezam nos mandatos, né? Formando lá um conjunto de 81 conselheiros em plena atividade. A grande maioria desses conselheiros, e isso não é uma crítica, é uma realidade, vem já com alguns mandatos. São pessoas com mais tempo na advocacia e que vivem uma advocacia diferenciada, ou seja, uma advocacia onde nós tínhamos um papel de agente passivo. Bastava que nós ficássemos nos nossos escritórios, sentados, estudando, nos especializando, que os clientes no boca a boca iriam indicar. Isso está sendo alvo de grandes transformações, né? Hoje, o profissional, na minha avaliação, que ficar sentado dentro do escritório, ou ele já tem muito serviço, ou ele não vai ter mais serviço. Hoje, se você não buscar procurar o seu cliente, até porque o mercado está concorrido, 1.200.000 advogados, um país em crise. Agora, com essa pandemia, a crise ainda vai se agravar mais. Então, a disputa por cliente hoje, ela é feita de forma até agressiva. Então, eu percebo, sabe, Rafael, que se não houver um meio termo nesse avanço, nós não vamos conseguir aprovar, porque a formação do Conselho Federal não vai permitir essa transformação em 90 graus. Nós não vamos conseguir isso. Primeiro, por isso que eu acho que nós temos que dar um passo de cada vez para que a gente possa avançar e, avançando, conhecer essa nova realidade para daí dar um segundo passo. Agora, o que é importante dizer para esse advogado que defende a plena transformação imediata, a liberação total? A história da advocacia brasileira, ela nos levou à Constituição Federal. A nossa profissão é a única profissão no Brasil que está dentro da Constituição, da forma como está a advocacia. Ao longo da nossa história, nós tivemos uma série de conquistas, que eu não chamo nem de privilégios, mas de garantias. Por exemplo, a última agora, a criminalização da violação das nossas prerrogativas, né? A impossibilidade de inviolabilidade do nosso escritório, das nossas correspondências, do nosso diálogo com o cliente.
E uma delas, que tenha muito a ver com a publicidade, que liga ao princípio da não mercantilização da nossa profissão, é aquela que assegurou em julgamento no STJ a não submissão da nossa profissão ao Código de Defesa do Consumidor. Por uma simples razão, Rafael, e amigos e amigas que estão conosco aqui agora. A nossa atividade é de meio, não é de fim. Então, se nós transformarmos a nossa publicidade naquele modelo americano, de certa forma, nós estamos levando a nossa profissão para uma atividade finalística. E aí nós vamos ficar sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. E aí aquele que perder a demanda, porque a demanda, um lado ganha ou perde. Ainda que seja perda parcial, há uma perda. Né? Não tem como os dois ganharem a demanda no lado processual. Aquele que perder vai estar sujeito a ter que devolver os honorários, porque aí nós estamos migrando para um modelo que a nossa profissão vai ser de fim, não de meio. Então, nós não podemos ser confundidos com um produto na prateleira do supermercado, onde a nossa profissão vai ser de atividade de fim, onde a escolha do profissional vai se dar pelo preço e não pela qualidade, pela especialização. Aqueles que defendem este modelo, eles vão levar a advocacia a perder uma série de conquistas que nós temos nesses 90 anos, que é o nosso... Não dá para ter o melhor, não dá para ter o melhor dos mundos, né? Ou nós vamos manter os nossos direitos e garantias pela nossa história, e com isso nós temos que manter uma certa sobriedade na nossa publicidade, ou nós vamos nos transformar num produto de prateleira do supermercado, e aí não tem mais garantia de nada. E aí, perdeu uma demanda, nós vamos ter que devolver o dinheiro, porque nós vamos caminhar para isso. Não vai faltar deputado e senador para mudar a nossa legislação e começar a tirar uma série de direitos, porque nós estamos propondo uma nivelação por baixo. Ou vocês acham que com 1.200.000 advogados, 90% disso hoje ganhando muito pouco em termos de honorário, o judiciário é abarrotado, que a demora é lenta, né? Vocês acham que se nós partimos para esse tipo de modelo, nós não vamos, eu diria, eu vou ser até mais duro, sabe, Rafael? Nós vamos ficar, nós vamos, na verdade, banalizar, cara, nós vamos ridicularizar, né? Vai virar uma carnificina a nossa publicidade. Não é isso que nós queremos. Não vai ser das mãos da minha caneta que vai sair esta proposta. E eu não acredito que essa transformação virá através do Conselho Federal. Eu acredito que nós possamos, sim, avançar para flexibilizar as regras, para acolher a publicidade, até para permitir, talvez, um link patrocinado. Mas desde que nós trabalhemos com os nossos princípios, com conteúdo, e que nós possamos fazer uma releitura disso que já existe hoje no Código de Ética, que é a não mercantilização, a não captação através de linhas diretas ou subliminar, fazendo uma releitura das redes sociais, do momento do país, mas não indo para esse modelo americano. Não é isso que a advocacia quer. E eu tenho viajado, eu já falei com mais de 100.000 advogados, entre lives, entre conversas pessoais, viajando nessas audiências públicas. Não é isso o que é a maioria. Isso são vozes isoladas que acham que essa solução vai resolver o problema da advocacia. Eu acho que nós vamos entrar num problema muito mais agudo e nós vamos ter muito mais derrotas em termos de direito e de segurança para a nossa profissão, de privilégios e de garantias do que de virtudes com essa publicidade banalizada. Maravilha, Aline, maravilha. Agora eu liberei os comentários, vem chegando alguns questionamentos, algumas reflexões. Um colega até perguntou se cartão virtual nos mesmos moldes aí de ética de cartão físico, perguntou se pode, a resposta que sim, né? Não tem problema nenhum. Sempre com base nos princípios de moderação, não pode ter aquela propaganda de me contrate que eu vou conseguir a sua melhor indenização e etc, né? Mas... Rafael, desculpa te atrapalhar. Por favor. Tenho dito que tudo que é possível no mundo físico é possível no mundo virtual. Tudo que não é possível no físico não é possível no virtual, gente. Não é porque, ao invés de presencialmente, nós estamos falando por uma live que eu vou transformar a publicidade. Então, se eu posso dar um cartão físico, eu posso dar um cartão virtual. Se eu posso visitar um cliente fisicamente, eu também posso visitá-lo através das redes sociais. O que importa é o conteúdo da visita. Eu não posso fazer uma visita para falar mal, por exemplo, do Rafael. Olha, o Rafael perdeu um prazo. Olha, o Rafael errou no caminho. Eu posso ir lá e dizer, olha, cliente, ainda que você tenha o doutor Rafael como advogado na área tal, eu tenho uma solução para você na área B,
que ele não atua e que eu acho que resolve o problema. Isto eu posso fazer, isso exclusive a jurisprudência dos tribunais de ética tem permitido tamanho avanço no sentido da liberação das visitas a potenciais clientes. Eu costumo dizer que cliente não tem dono. Não é porque um determinado cliente é meu cliente que outros profissionais não podem ir lá visitá-lo, desde que levem alguma coisa boa para ele. Acabou o tempo do um advogado da família. Não existe mais isso. Eu mesmo convivo aqui com alguns clientes que têm vários advogados, que eu atuo na área tributária, outros na trabalhista, outros no consultivo, enfim, é muito natural isso. Agora, não é o mecanismo de apresentação é que vai legalizar ou não uma conduta antiética. Então, tudo que você pode fazer olhando para o teu cliente, você pode fazer no mundo virtual. Tudo que você não pode fazer lá, você também não pode fazer aqui. Eu acho que esse é o grande recado, Rafael. Perfeito. Uma das questões que está chegando aí é a questão do... E você até comentou sobre isso durante a live, a questão do apoio e do patrocínio a eventos, né? Existe uma dúvida aí muito grande da advocacia relacionada a isso. Se seriam apenas eventos jurídicos, quaisquer tipos de eventos jurídicos mais para público de empresários. Como que você vê essa questão de apoio a eventos hoje e no grupo de trabalho? Bom, vamos lá. Esse é um tema que totalmente está fora de controle na OAB. Eu já vi advogado patrocinar campeonato de tênis, de golfe, de feira de agronegócio, de tudo, tem de tudo. Né? Porque lá, na nossa regra, fala em eventos culturais. Né? Eventos culturais. E aí abriu a oportunidade para esse conceito aberto, que é cultural. Né? Talvez na sua terra, eventos culturais tenham uma extensão diferente do que tem na minha, como é a questão, por exemplo, da advocacia de massa. Eu estava lá em São Paulo esse dia, o cara falou, mas massa é 1.000. Eu falei, 1.000 em São Paulo, capital. Se você vai no interior do Mato Grosso do Sul, 20 já é massa. É a dificuldade, Rafael, que nós temos, amigos e amigas que estão conosco aqui na live, ESA Goiás. O Brasil é continental, temos várias realidades. É muito difícil você estabelecer uma norma que contemple todo mundo. Na questão dos eventos, eu vou tentar apresentar, o grupo de trabalho vai tentar apresentar propostas para que nós possamos fechar aquilo que é possível e aquilo que não é. Mas quando você traz algum conceito aberto, ele dá margem para que as pessoas possam ir além. Isso vai ser difícil de ter controle. Eu, particularmente, acho que patrocínio de evento jurídico é complicado para o advogado, porque o que nós queremos, Rafael, é cliente. E é legítimo querer cliente. Nós não temos que ter vergonha de querer cliente. Quando a gente se apresenta nas redes sociais, se você não está dando aula, por ser uma atividade vocacionada, você está atrás de cliente. Não vamos ser hipócrita para dizer que não, a gente está atrás de cliente. Agora, tem meios e meios para você ir atrás desse cliente. Então, eu vejo o seguinte, patrocinar evento jurídico é, como diz um amigo meu, pregar para convertido. Né? Eu vou patrocinar um evento jurídico onde vai ter advogado? Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que nós temos que expandir um pouco mais isso. Agora, Rafael, não tem nada a ver advogado patrocinando, por exemplo, feiras. Não tem nada a ver advogado patrocinando campeonato de golfe, de tênis. Isso está fora do nosso objeto. Aí ele faz um evento fechado no escritório dele e traz os clientes que ele já tem. Não tem problema nenhum. Então, acho que o grande divisor aí é o evento fechado e o evento aberto. Eu acho que a gente tem que incentivar menos evento aberto e mais evento fechado. E aí, evento fechado, se ele quer chamar o cliente dele para tomar banho de piscina na casa dele, tomar champanhe, eu não tenho como proibir, porque aí eu vou invadir a esfera privada, né? Acho que a gente tem que separar o evento fechado do aberto. Restringir o aberto e liberar o fechado, porque aí ele vai saber lidar com o cliente dele da melhor forma, não é isso? Eu acho que a gente consegue nesse sentido. Eu vi um robô com o nome do escritório de advocacia no peito na Fenaló. Eu, sinceramente, não acho que na Fenaló um robô ali vai arrumar algum cliente. Mas tem gente que acha que a advocacia de correspondente ajuda muito, né? Porque aí vai alguém na Fenaló, do Mato Grosso do Sul, vê lá um grande escritório de advocacia, vai pedir para ser correspondente. Eu acho que a advocacia de correspondência está fadada ao fracasso na medida em que o processo eletrônico hoje permite você peticionar de qualquer lugar.
nós temos que se reinventar em termos de advocacia, isso sim. Eu estou vendo uma série de perguntas de cartão virtual, de publicidade, modelo de advocacia americano. Então, eu vou avisar para todo mundo que essa live vai ficar gravada, inclusive no YouTube da ESA. Todas essas perguntas foram enfrentadas pelo Dr. Ari, uma referência nacional que a gente acaba tendo dentro desse tema. Sobre a FENALO, só para não perder o detalhe, Ari, a FENALO é a maior reunião de jurídico interno, de que é quem toma a decisão para contratar os escritórios. Então, tem muito cliente lá na FENALO, assim, só para abrir um parênteses. Mas veja, nós temos 5 minutos. Eu vou na FENALO, fui convidado este ano, se tudo estiver bem já no país, em outubro, eu vou lá, vou falar sobre publicidade, porque esses eventos para mim são importantes, porque eu quero ouvir, eu aprendo, e aprendendo eu levo para o grupo de trabalho para a gente poder fazer o que é melhor para a advocacia. Mas, assim, mesmo que seja um lugar, que seja um mercado aberto para advocacia, não tem sentido um robô na porta da FENALO. Para você, né, Rafael, do produto de prateleira. Senão, se eu posso permitir isso, nós vamos botar 20 robôs lá na frente. Cada um vai botar. Complicado. Cada um seu robô. Então, resumindo aqui para todo mundo, tem até uma pergunta do Eder Araújo perguntando se pode fazer postagem diariamente com informações jurídicas. O grande recado, gente, a questão não é quantidade e frequência, a questão é conteúdo. A questão é que tipo de conteúdo está sendo levado para a rede. O conteúdo informativo que é o grande X da questão. E Ari, nós estamos aí nos nossos minutos finais. Eu gostaria de dizer que em todas as lives a gente escolhe uma frase daquele convidado que marcou a live, uma frase que a gente achou relevante, e depois a gente faz até um post sobre essa frase. E nossa equipe escolheu a sua frase aqui, dentro de tudo que você falou, e a frase escolhida para o nosso evento de hoje é: um dos papéis fundamentais da advocacia é levar informação para a sociedade. E essa é a nossa frase, se você nos autorizar, a frase que vai ficar definida como a frase da nossa live. Eu quero deixar um abraço aí para Samuel Balduino, que acabou de mandar uma mensagem, que é o nosso presidente do TED, aqui da OAB Goiás. Agradecer muito, doutor Ari, todo o seu trabalho, acima de tudo, que você tem feito pela advocacia brasileira, o trabalho que você tem feito pelo Centro-Oeste na diretoria do Conselho Federal. Para quem não sabe, existe não é estatutariamente, mas existe uma tradição que as regiões são representadas na diretoria do Conselho Federal, e nessa gestão o doutor Ari é o representante do Centro-Oeste na diretoria do Conselho Federal. Então, ele também é o nosso diretor no Conselho Federal, nosso Goiás. Você sabe que a bancada de Goiás o tem como membro da bancada de Goiás, pelo carinho, admiração e toda a competência que você tem aí nos trabalhos junto à diretoria do Conselho Federal, especialmente nesse grupo de trabalho, mas não só, a gente sabe que você tem feito muito mais do que isso. Esse seja talvez só o tema que esteja agora em evidência, mas por todo o seu trabalho. Eu agradeço muito, Ari. Se você quiser deixar uma mensagem final, fica muito à vontade agora. Bom, quero te agradecer, Rafael, rapidamente a oportunidade. Eu me sinto um goiano, sou eternamente grato a vocês, não só pelo apoio para eu me tornar diretor, mas pelo carinho que nós temos trabalhado junto. A bancada é qualificadíssima, sempre me apoia, sempre trocamos ideias, e o que eu posso fazer para o Goiás eu tenho feito dentro das minhas limitações. Estou feliz aqui com a nossa live. Quantas vocês quiserem fazer, eu estou à disposição. O recado que eu quero dar é o seguinte, amigos: o Conselho Federal quer sim e está ouvindo a advocacia. Nós vamos sim, podem ter certeza disso, avançar nesse tema da publicidade, que é um tema que atormenta todos nós. Mas nós não vamos abrir mão dos nossos princípios moderadores, porque nós somos uma entidade de fiscalização do exercício profissional. E não é possível compreender que com mais de 1 milhão de profissionais, nós não tenhamos que ter uma fiscalização eficaz, porque muita gente está fora das regras. Agora, o que nós queremos é reeducar a advocacia, é reaprender, é ensinar a questão da publicidade e não tornar uma casa de punição. Muito pelo contrário, nós somos uma casa da liberdade e é com isso que nós vamos trabalhar dentro de alguns princípios. Então, eu quero deixar um abraço a todos vocês, dizer que eu estou à disposição.
Vamos construir essas regras juntos para que a gente possa ter um cenário melhor, para que nós possamos conviver melhor com a sociedade brasileira, e quem é bom vai ter a sua oportunidade através desse caráter informativo da publicidade. Um abraço. Perfeito, Ari, muito obrigado. Eu quero aqui deixar um abraço a todas as advogadas e advogados que acompanharam, aos nossos juízes do TED, aos conselheiros seccionais, presidentes de subseções, coordenadores de ESA, diretoria da Escola Superior de Advocacia, os membros da Caixa de Assistência, e um carinho muito especial para os nossos queridos conselheiros federais por Goiás, Ari, a Valentina Júlio, Marcelo Terto, Dalmo Jacob, Fernando de Paula e Maurisvaldo Cortez Amados. São referências aqui para nós, na nossa advocacia no Conselho Federal, e dizer que Goiás está sempre de portas abertas e a todo tempo disponível para a diretoria do Conselho Federal, principalmente em tempos de ataque que estamos sofrendo da advocacia ao Conselho Federal e até a nossa presidência no Conselho Federal. É um momento de muita tranquilidade, é um momento de a gente ter transparência e calma, onde todos estão com os nervos tão aflorados, a gente mostrar que a advocacia tem esse papel mediador e esse papel informativo. Muito obrigado, Ari. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus todos. Valeu. Em casa, hein?